Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande mais trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aplaudamos a palavra de Deus. Enquanto nos sentamos, cantemos: o Senhor, vossos amigos, anunciem vosso reino glorioso. Anunciem vosso reino glorioso. Ó Senhor, juntos, Senhor, vossos amigos, anunciem vosso reino glorioso. Anunciem vosso reino glorioso. A messe é grande, mas os operários são poucos. Por isso, veja bem, justamente por isso, porque a messe é grande e os operários são poucos, pedi ao Senhor da messe que mande operários, que mande trabalhadores para a sua messe. A palavra messe, para nós, em português, também é sinônimo, pode traduzir-se também com uma palavra bem comum, que é safra. Somente que a palavra messe tem uma coisinha especial, só dela. Não é uma colheita comum. O que é uma messe? A messe é uma plantação que está pronta, madura, para ser colhida. E se não for colhida no tempo certo, se perde totalmente.
Essa é a especialidade da palavra messe. Há colheitas que você pode deixar lá. Passando o tempo, você pode colher depois. Não tem problema. Mas há certos tipos de plantações que, se você não colher na hora certa, perde completamente. É justamente por isso que aqui no Evangelho se usa a palavra messe. A messe é grande. Mas os operários, os trabalhadores, para colherem esta messe, são poucos, diz Jesus. Por isso, pedi ao Senhor da messe, porque o Senhor da messe é Ele. Pedi ao Senhor da messe que mande operários, que mande trabalhadores, que mande muitos operários para a sua messe. Justamente porque, se não vierem os operários, se eles não se puserem em ação, acaba a messe sem ser colhida. E, portanto, como messe é um tipo de plantação que, se não for colhido na hora, se perde, vai se perder. Meus irmãos, é isso que nós vivemos. Graças a Deus, especialmente nos tempos que nós estamos vivendo, nós temos uma safra exuberante, uma safra maravilhosa, somente que é uma safra de almas, não é de nada mais, é uma safra de almas, de irmãos nossos, de talvez pessoas que sejam muito próximas a você, que talvez você deixou em casa e veio para cá, que talvez você trouxe com você, veio junto, e que precisam ser colhidos agora na hora certa, porque nós estamos vivendo uma hora privilegiada. Primeiro isso, e segundo, meus irmãos, cada um tem uma hora, tem um tempo. Nós não podemos ser pessoas fora da realidade, porque qualquer um de nós pode morrer a hora que a gente menos imagina. Eu não estou aqui para colocar medo em ninguém, mas a nossa realidade humana, não é preciso um desastre como aquele que aconteceu no dia 11 de setembro para nós sermos surpreendidos, não precisa. E nem é preciso andar pelas nossas estradas por aí, que são perigosas, porque nós mesmos somos um perigo para nós mesmos. Um pouco mais, um pouco menos de sangue no nosso cérebro e lá fomos nós. Parece que não, mas é tão fácil a gente ter uma situação qualquer que nos leve à morte. Quanta gente morre de repente de infarto. Ontem eu estive em São José dos Campos, onde eu passei pelo médico. Ontem eu estive lá no Hospital Pio XII, das Pequenas Missionárias de Maria Imaculada, onde eu estive, a questão de 20 dias atrás, e contaram que um colega meu, que eu encontrei lá no hospital, eu nem imaginava encontrá-lo lá, o Padre Luiz Bertolotti, de São José dos Campos, trabalhando lá, sempre muito dinâmico, desde os nossos tempos de meninos, depois fomos colegas juntos, no seminário, na teologia. Ele foi sempre muito dinâmico. Imaginem que são de 30 anos, 25 anos pelo menos atrás, pelo menos 25 anos atrás, pode chegar até mesmo, está beirando os 30 anos, lá em São José dos Campos, na paróquia onde ele estava, ele improvisou, ele mesmo fez um transmissorzinho de FM, onde ele teve uma coisa assim, brilhante. Ao invés de ele dar os avisos, e aquela hora da Ave Maria às 6 horas, com música tocando nos alto-falantes da igreja, que era muito comum naquele tempo, especialmente no interior, isso era muito comum. Esse era um dos bairros de São José dos Campos. Em vez de ficar lá no alto-falante e tal, ele fez um transmissorzinho, ele informou as pessoas da paróquia,
E por FM, era só a pessoa sintonizar naquela frequência. Também a FM, 30 anos atrás, não era uma coisa tão comum como hoje. Não eram tantas emissoras assim. E ele já tinha, ele montou um transmissorzinho de FM, nessa vontade que ele tinha de evangelizar. E claro, ele então colocava música, ele não somente dava os avisos, mas era o momento dele dizer uma palavra, as pessoas todas da paróquia, todos da paróquia, tranquilamente, em casa, podiam escutar, naquele bairro inteirinho, pegava, nem se falava em rádio comunitária. Esse meu colega, o Padre Luiz Bertolotti, já tinha uma rádiozinha, nós diríamos pirata, naquele tempo nem se pensava em chamar isso de rádio pirata, mas que ele se comunicava, era um transmissorzinho pequeno que não entrava em nenhuma outra rádio, também eram muito poucas as FMs daquela época, nem sei se nesse tempo já havia FM em São José dos Campos, e ele já tinha um transmissorzinho feito por ele, e fez justamente isto por causa do seu desejo de chegar até as pessoas, o seu desejo de evangelizar. Mas eu contei isso para dizer, estive lá, visitei-o, que ele estava hospitalizado, eu nem podia imaginar, foi uma alegria para nós dois nos encontrarmos, e me disseram que ele faleceu. Colega meu, é um alerta para mim, porque se colegas meus e vários colegas meus do seminário já faleceram. Tenho apenas 64 anos, quero viver muito mais, mas não poderia já ter morrido? Poderia. E não posso morrer hoje, amanhã, semana que vem? Posso, não quero, peço a Deus que não queira, porque eu também quero me entregar o máximo que eu puder pela evangelização, mas que posso, mas o que eu estou dizendo a mim, eu preciso dizer para você também pode, e não é o nosso medo que resolve, gente, não é o nosso medo, não é pelo fato de dizer, Deus me livre, nem fale isso, Padre, que vai nos libertar, não é o nosso medo que nos liberta. Na hora que nós menos imaginamos, podemos ser colhidos. Podemos, claro que nós podemos. Então o nosso tempo de ser colhido já passou. E aquilo que eu digo, o Messi é um tipo de plantação que, se não for colhido na hora, se perde. As almas são assim. Se não forem colhidas na hora, e não pense que alma é um fantasminha dentro de nós. Aliás, alma é uma palavra melhor para dizer pessoa. Hoje nós nos acostumamos tanto a falar pessoa, até gente que corrige, mas que coisa horrível esse negócio de ficar falando de alma. Até algumas pessoas acham que isso é coisa antiquada, falar de alma, se fala em pessoa, só que infelizmente não conhece a origem das línguas, não conhece o latim, por exemplo, de onde vieram a quase totalidade das palavras que nós temos na nossa língua. A palavra pessoa vem de persona. Não sei se você sabe que persona queria dizer máscara. E por que persona foi dar pessoa hoje para nós? Pelo seguinte, porque os personagens, aqueles que trabalhavam numa peça no tempo dos gregos e dos romanos, eles tinham um costume interessante, como em várias peças modernas hoje, uma pessoa só fazia 2, 3 papéis, somente que mudando de máscara. Ele punha uma máscara, e muitas vezes a máscara nem era presa no rosto. Muitas vezes a máscara era simplesmente colocada num pauzinho, madeira, e o próprio personagem, às vezes, ele mesmo fazia o diálogo entre dois personagens, ele mesmo. Ele punha uma máscara e falava uma frase com uma entoação, depois ele mesmo tirava aquela máscara, já estava com a outra na outra mão, já punha a outra máscara na frente e já dava a resposta naquele diálogo. Muitas vezes acontecia até isso, uma pessoa só estava fazendo 2 papéis, representando 2 indivíduos
Daí que veio de persona, máscara, de personagem veio também pessoa. E hoje nós usamos muito a palavra pessoa, mas quem de nós quer ser uma máscara? Ou quem acha que é uma máscara? Coitado de você, né? Triste de você, se você não passar de uma máscara, não é? Não é verdade? Portanto, na verdade, a palavra alma, que quer dizer, que veio de ânima, e ânima é que deu para nós, no português, animar, que indica vida, que indica dinamismo, que indica ânimo. É muito mais. Alma é muito mais do que pessoa. A pessoa é máscara. Alma não. Alma é vida, é ânimo, é coragem, é hálito, é espírito. É muito mais. Então, não pense que a alma seja um fantasminha dentro de nós. Não é. Nós somos a nossa alma também. Aliás, nós homens somos um composto bonito. Temos também um corpo, eles são inseparáveis. Mas você sabe muito bem a diferença entre corpo e alma e simplesmente um corpo. Hoje eu estou falando muito em morte, né? Mas é só você dar uma olhadinha num defunto. É só ir a um velório. É só você ajudar a carregar um defunto. Não sei se você já ajudou a carregar um caixão. É impressionante como a pessoa fica pesada. Às vezes a gente vê muitas pessoas carregando aquele caixão e com dificuldade. Não é porque caixão seja desajeitado, não. É porque realmente a pessoa fica mais pesada. É impressionante isto. Faltando a alma, faltando, portanto, a vida, este ânimo que nos leva para cima, que nos leva para o alto. Na verdade é por isso, porque nós temos uma alma, isso nos leva para cima, isso nos leva para o alto. As próprias moléculas do nosso corpo, elas estão em uma certa suspensão, elas como que são jogadas para cima, impulsionadas para o alto, por causa da nossa alma, por causa da nossa vida. Quando nós morremos, quando a alma se separa do corpo, fica só o corpo, esse corpo fica pesado, muito mais pesado. Por quê? Porque faltou-lhe a alma. Eu dizia tudo isso para você, para chegar a isso. A colheita de almas, essa safra de almas é uma messe, gente. Se você não for colhido na hora, em outras palavras, se você não se entregar a Deus e permanecer nessa entrega na hora certa, talvez essa hora passe, talvez você nem morra já. Mas quem disse que a gente vai ter uma outra chance? Quem disse que nós vamos ter uma outra oportunidade? Gente, é questão de oportunidade. Para mim, por exemplo, um momento marcante na minha vida foi quando eu tive a graça do meu primeiro encontro pessoal com Jesus. Foi no mês de julho de 1964. Foi aqui em Lorena. Eu nem morava para cá, eu estava em São Paulo fazendo teologia, mas por doença vim aqui para o Vale do Paraíba, fiquei num hospital aqui perto, em Piquete. Eu fui para o encontro que acontecia nas férias do mês de julho, ali, e esse aconteceu na cidade de Lorena. Foi lá que aconteceu o meu encontro pessoal com Jesus. Numa daquelas noites, abrindo um evangelhozinho que eu tinha, um evangelhozinho de bolso, até de colocar no bolsinho aqui, era muito prático, eu usava muito aquele evangelho. Eu fiz uma coisa que não era costume fazer, nem eu mesmo fazia isso. Peguei o evangelho e abri assim, e caiu no capítulo 16 de São Mateus, onde está aquela passagem, onde Jesus pergunta aos seus apóstolos: e vós, quem dizeis que eu sou? Gente, foi naquele momento,
Aquela foi a oportunidade, aquela foi a chance que Deus me deu. Aquela frase caiu em mim de maneira totalmente diferente. Veja, eu era seminarista, eu estava no 4º ano de teologia, eu ia me ordenar naquele ano, no final daquele ano, me ordenei realmente. Mas ali foi totalmente diferente. Era como se o próprio Jesus estivesse me perguntando: e você, Jonas, quem diz que eu sou? Aquela pergunta que Jesus fez naquele tempo para os seus apóstolos foi a palavra de Deus, foi a palavra do Evangelho, que como saltou daquele livrinho e tocou em mim, tocou na minha mente, tocou no meu coração, tocou na minha alma, e a coisa foi tão forte que eu nem me lembro bem tudo aquilo que se passou. Só me lembro com certeza de que eu terminei ajoelhado no chão, entregando a minha vida a Jesus, e aquilo foi uma guinada na minha vida. É como se eu fosse numa direção e de repente eu virasse para outra direção e fui por ali. Graças a Deus, inclusive, eu já não fui padre do mesmo jeito que eu seria. No final daquele ano, no dia 8 de dezembro, eu fui ordenado padre. E eu percebo hoje que eu fui totalmente diferente. Eu sou um padre diferente do que eu seria, porque graças a Deus eu tive o meu primeiro encontro pessoal com Jesus naquele momento ali. Era a oportunidade que eu estava recebendo. Eu receberia uma outra oportunidade? Não sei, mas aquela oportunidade eu estaria perdendo. Gente, conosco todos é assim. Nós temos uma hora. Deus nos dá as oportunidades, Deus nos dá as chances. Em outras palavras, Deus nos dá uma hora da graça. Aquela foi a hora da graça para mim. Cada um de nós teve esta hora da graça. Cada um de nós tem algumas destas horas da graça que nós não podemos perder. Se nós perdermos, pode ser que nós nos percamos completamente, com uma dessas plantações que, se não for colhida na hora, acaba se perdendo. Mas a mesma coisa que eu digo a você, eu preciso dizer a respeito dos outros pelos quais você é responsável, os outros que você ama. Repito, que você talvez deixou em casa, talvez você, esposa, veio para cá e deixou seu marido trabalhando, deixou o filho, deixou filha que trabalhava, que estudava. E não só deixou, você deixou gente que, se não for colhido, se não for colhida, filho seu, filha sua, marido seu, esposa sua, seu pai, sua mãe, se não for colhido. Às vezes nós somos muito complacentes com os nossos velhinhos. Claro que temos que ter muita bondade com eles, mas somos assim tão complacentes que achamos: não, os nossos velhinhos podem ficar como estão, não, porque já são velhinhos, que veja que belezinha. E não olhamos para a vida deles. Desculpe, tem muito velhinho safado. E talvez você tenha que dizer, infelizmente, que vô seu foi um velhinho safado, que talvez pai seu, desculpe, foi um velhinho safado, muito safado, que aprontou, quem sabe aprontou com a sua mãe, aprontou com a sua família, quem sabe continue aprontando com sua mãe, quem sabe continue aprontando com você, que é esposa, aprontando com a família inteira, aprontando com os filhos. Tem muito pai que bebeu, que bebe, que deu o maior trabalho, que deu o maior problema para nós. Talvez muita gente marcada, ferida, ainda hoje ressentido, magoado com o pai, com o avô, que bebia, que bebe, talvez. Muita gente talvez que carregue ainda hoje, essa ferida que se abre, porque todas as vezes que bebe é a mesma história, é a mesma novela, com o mesmo final infeliz. Toda vez que bebe, isso se repete pelo menos uma vez todas as semanas, e às vezes não é somente uma vez na semana, uma vez no final da semana, às vezes se repete nos vários dias, e às vezes se repete a semana inteira. Meu Deus do céu, que coisa triste.
Há velhinhos e há velhinhas também que precisam ser colhidos. Claro, temos que ser muito bondosos com eles, mas temos que ver a realidade, gente. Se um velhinho precisa passar por uma cirurgia, ele precisa passar por uma cirurgia. Ele não pode ser largado aí de qualquer jeito, não pode. É até uma injustiça deixá-lo na situação que está e não permitir que ele faça a cirurgia que ele precisa fazer, porque se não fizer vai morrer. Portanto, é uma injustiça. Ou até, quem sabe, às vezes são cirurgias muito simples, como catarata. E se você não providencia para aquele velhinho, aquela velhinha fazer aquela cirurgia hoje tão simples de catarata, a pessoa vai ficar sem ver, como aconteceu com a minha avó. Minha avó, os últimos anos dela, ela já não enxergava mais. Que beleza, ela se vestia muito direitinho, muito limpinha em todas as coisas, conhecia a casa dela todinha, mas não enxergava. Ela não me viu, padre, só me sentiu, padre, só me escutou, padre, porque ela não pôde mais me ver. Quando eu me ordenei, ela já não via mais. E apenas por isso, porque ela tinha catarata, ela foi se descuidando e tal, no interior, e acabou não fazendo, e daí já era tarde. Daí nem adiantaria mais a cirurgia, já não tinha mais condições. Deixa eu dizer, também esses seus velhinhos não só têm o direito de enxergar até o fim da vida, não somente têm o direito de viver mais alguns anos fazendo a cirurgia que precisam, até mesmo, quem sabe, cirurgia do coração. Eles têm todos esses direitos. Eles têm o direito, esse seu velhinho, essa sua velhinha, tem o direito de salvar-se por toda a eternidade. E você não pode deixar que perca-se esse velhinho, essa velhinha da sua vida. Desculpe, talvez safadinho. Quer saber, até mesmo desculpe falar safadinha, que fez as suas safadezas na sua vida. Você até me desculpe, eu vi que vocês deram risada várias vezes. Pode ser que em algum lugar essa palavra seja meio pesada. Bom, na minha região não é. Então me perdoe se para você é. Mas acho que você entendeu o que eu quis dizer. Esse velhinho, nem vou dizer outra vez. Mas se ele foi assim, se ele é assim, se ela foi, se ela é assim, mais do que nunca precisa de salvação. Se não for colhido na hora, a gente se perde. E seu marido é assim, e sua mulher é assim, e seu filho, mesmo que seja bem jovem, não vá nessa história não. Primeiro porque muito jovem morre como jovem, além dos desastres por aí de moto, de carro e tantas outras coisas. Além dos nossos jovens morrerem, e muitos estão morrendo, e muitos até pelo fato de não conhecerem Deus, pelo lado de não virem para Deus, acabam fazendo coisas que vai levá-los à morte. Até alguns deles se suicidam, e quanto jovem tem se suicidado? Quantos jovens se têm suicidado justamente pelo fato de não conhecerem Deus, pelo fato de não virem para Deus, perderam o sentido para a vida. Não fique pensando que pelo fato de serem jovens, não, pode deixar mais tarde, ele se converte. Quanta gente se converteu mais tarde? Pelo contrário, não pense como muitos pais pensam. Não, deixa meu filho viver a vida, deixa ele gozar a vida enquanto ele é jovem. Deixa ele aproveitar da juventude e depois ele vai ficar um rapaz direito, depois quando casar. E muita esposa foi nessa história, né? Até de pai e de mãe dizer, quando se casar, ele vai se tornar um homem direito, só que infelizmente, o pepino que não se torce pequenino, né? E o povo diz, né, que pau que nasce torto e cresce torto, vive torto e morre torto, e o pior é que vive torto e morre torto. Quanta gente está carregando por aí torto. E como é duro talvez para você,
conviver com o marido, não nasceu torto, mas se entortou pela vida, e até pai e mãe pensavam, não, quando se casar, endireita, não endireitou. E precisa se endireitar para não morrer torto. Você entendeu bem, não é verdade? E precisa se endireitar para não morrer torto. Filho da gente, que já é casado, que já tem mais de 30 anos, que tem de 20 para 30 anos, mas filho da gente também que tem menos de 20 anos, que tem menos de 18 anos, que tem menos de 15 anos, precisa se endireitar para não viver torto e para não morrer torto. E tire da sua cabeça esse negócio, não, deixa o meu filho aproveitar a juventude, depois ele muda de vida. Quem disse que muda? Nós, gente, já estamos, desculpe, cheios de ver exemplos concretos de homem e de mulher, de rapaz e de moça que não endireitou e vai infelizmente viver torto e vai infelizmente morrer torto. Nós não queremos que isso aconteça, por isso temos que trabalhar e trabalhar muito, e eu já estou de cheio naquilo que é o Evangelho. Hoje, no dia do evangelista São Lucas, o que o Senhor quer é isso. O Evangelho existe para isto. O Evangelho é salvação. As pessoas precisam conhecer Deus, as pessoas precisam conhecer nosso Senhor Jesus Cristo, as pessoas precisam pôr Deus na própria vida, as pessoas precisam pôr Jesus na sua vida, as pessoas precisam pôr a própria vida em Jesus e viver em Jesus, que é o caminho, que é a verdade, que é a vida. Sim, gente, é isso. As pessoas precisam pôr a sua vida em Jesus, que é caminho, e caminhar no caminho de Jesus. Pôr a vida em Jesus, que é a verdade, e viver na verdade de Jesus. Pôr a vida em Jesus, que é vida, e viver a vida de Jesus. Precisa viver em Jesus, que é caminho, e caminhar no caminho dele. Precisa viver em Jesus, que é verdade, na verdade dele, e é preciso se colocar em Jesus, que é vida, e viver a vida dele, na vida dele. É preciso, e eu digo o mais depressa possível. Eu tenho a certeza que você está aqui também por isso, porque você quer isso sinceramente para você, e que você quer isso sinceramente para os seus. Você não quer ninguém da sua família que nasça torto. Eu acho que ninguém deles nasceu torto, verdade, ninguém deles nasceu torto, mas que infelizmente se entortou pela vida, que sabe, talvez muito cedo, né? Que você não pode deixar vivendo torto, e que você não pode deixar morrer torto, não pode. Por isso, o mais depressa possível é uma conquista nossa, e digo nossa porque a Canção Nova se põe ao seu lado. A Canção Nova se põe lado a lado com você, ela se põe como sua companheira, ela se põe para cooperar com você, ela se põe para colaborar com você. Quer dizer, talvez seja muito trabalho. Colaborar quer dizer laborar junto, sofrer junto, trabalhar junto, para que nenhum dos seus se perca, porque todos eles são almas, e graças a Deus são almas, não são defuntos. Ainda não, porque eu falava há pouco, porque o defunto pesa, porque não tem alma, não tem ânimo, por isso ele pesa. Graças a Deus, enquanto ele tem alma, esta alma precisa ser salva. Em outras palavras, esta pessoa precisa ser salva, porque nós salvamos a pessoa inteira. Porque mesmo se a gente deixa o corpo quando morre, no final, quando Jesus vier, isso está cada vez mais perto, a grande graça vai acontecer, os nossos corpos vão ressuscitar. Somente que a palavra de Deus diz que aqueles que viveram em Jesus ressuscitarão para a vida e para a salvação, para a glória. Mas aqueles que não viveram em Jesus, infelizmente, ressuscitarão para a condenação. E ninguém de nós quer, e ninguém quer para nenhum dos nossos
Pelo contrário, é preciso que todos nós e que todos os nossos ressuscitem quando Jesus vier, ressuscitem no dia final, como nós cantamos: eu ressuscitarei, eu ressuscitarei, eu ressuscitarei no dia final. Sim, é isso mesmo, e é preciso que todos os seus ressuscitem no dia final. É preciso que todos eles ressuscitem no dia final. Nenhum deles, gente, pode ressuscitar para a condenação. Pelo contrário, todos eles precisam ressuscitar para a vida, para a salvação, para a glória. E que beleza, esse nosso corpo, até mesmo se nós morrermos antes da vinda de Jesus, esse nosso corpo vai ficar pesado. E até para o pessoal carregar, esse corpo vai dar trabalho. Esse corpo voltará para a terra, de onde ele veio, mas só por um tempo, só até Jesus vir. Mas quando Jesus vier, esse corpo vai ressuscitar. Ele vai ter alma novamente. E é preciso que ele se encontre com uma alma salva, para que então corpo e alma que operaram juntos, que colaboraram um com o outro. Sim, o nosso corpo tem que colaborar com a nossa alma, e a nossa alma tem que deixar de ser tão teimosa, tão turrona. E a nossa alma cooperar com o nosso corpo. Eu não sei quem tem dado mais trabalho, se é o nosso corpo, com seus desejos, com seus apetites, com suas concupiscências, as coisas da nossa carne, se é o nosso corpo, a nossa carne que tem dado mais trabalho, ou se é a nossa alma que tem dado mais trabalho com os seus sentimentos, com as suas vontades, com as suas paixões, com as suas concupiscências, com as suas teimosias, porque muita gente é teimosa, até tem muito velhinha teimoso, teimosa, tem muito homem, muita mulher teimosos, meu Deus do céu, que a gente fala assim, né? Teimosa, de tão teimoso que é, que inclusive não é gente ruim. Vamos falar como o povo fala, né? Não é gente ruim, o certo, o povo fala é gente ruim, né? Vamos falar no correto, não é gente ruim, não é ruim. Não é ruim, ou ruim, como o pessoal diz, né? Não é ruim desse jeito, não é. Só que é teimoso, meu Deus do céu. E por ser teimoso como uma mula, precisa de salvação, tem que sair da sua teimosia. Quais são os teimosos da sua casa? Quais são as teimosas da sua casa? Ou você é o teimoso? Todos os teimosos, gente, que não dão o braço a torcer, precisam rapidamente dar o braço a torcer e vir com a mão para o coração, a direita vir para o coração. E o único jeito da mão direita vir para o coração é justamente ela se dobrar. Muita gente não quer dar o braço a torcer, não quer. Não, a sua mão precisa vir para o coração, e a sua esquerda também, porque a esquerda principalmente, se o seu braço direito não se dobrar, a sua mão não vem para o coração, de jeito nenhum. Então, se o teimoso é você, se a teimosa é você, é hora de você deixar-se dobrar por Deus. Veja bem, nem é por ninguém. É que justamente os teimosos dizem: não quero me deixar dobrar por ninguém. Então não se deixe dobrar por ninguém, nem mesmo pelo diabo, que está torcendo e fazendo tudo para você continuar teimosa desse jeito, e fazer que os seus da sua casa continuem teimosos. Pelo contrário, que todos os teimosos rapidamente não temem mais. E justamente
não porque alguém obrigou, não, seguindo até mesmo o nosso coração, porque na verdade o nosso coração pede por Deus, pede pela vida, pede pela salvação, pede por Jesus Cristo. O nosso próprio coração está pedindo pela salvação. Todos nós, na verdade, queremos a salvação, todos nós. Deixa que o seu coração tenha vez, deixa que o seu coração tenha vez, que não seja a sua cabeça, que não seja a sua teimosia a falar forte, que pelo contrário, que seja a sua alma, que seja o seu coração a falar forte, e você ceda e trabalhe por amor de Deus. Hoje, justamente no dia de São Lucas, que era evangelista, que escreveu o Evangelho segundo São Lucas, que escreveu os Atos dos Apóstolos, e que nos foi muito precioso isso, porque se ele não escrevesse, nós não saberíamos, não teríamos na Bíblia tudo aquilo que ele contou a respeito do início da igreja, da ascensão de Jesus, de Pentecostes, daquilo tudo que aconteceu a partir de Pentecostes. Nós não saberíamos disso, não teríamos narrado na Bíblia se não estivesse lá. Sim, que hoje, portanto, no dia de São Lucas, que foi evangelista e que foi médico, todos nós que precisamos de salvação, consigamos a salvação, que nós e os nossos alcancem a salvação. Não basta você ser salvo passando por uma cirurgia, por exemplo, do coração, e você que está lá às portas da morte se salvar. Não é apenas essa salvação. Eu fiquei encantado vendo pela nossa televisão o testemunho que a mãe veio aqui e deu a respeito do David, né, aquele menino que vocês viram aqui, que poderia já ter ido no ventre da mãe, ou ter morrido no seu nascimento, poderia, mas está aí, a mãe estava aí dando testemunho, que não apenas a gente se salve assim, salvar continuando na vida, muito mais, continuando na vida e depois perpetuando na vida. Canta comigo. Eu o ressuscitarei. Esta é a vontade de Jesus. Eu ressuscitarei. Vai ficando em pé. Eu ressuscitarei. Nós continuarmos, deixa apenas eu fazer uma pergunta. O tom que eu entrei e vocês entraram em cima, é o tom mesmo no qual nós costumamos cantar? Em cima, acertei em cima. Pode aplaudir, não eu ter acertado, pode aplaudir, não o fato de eu ter acertado, isto é o de menos. Gente, Deus fala pelos fatos. Você viu que eu até cantei daquele jeito, eu ressuscitarei, cantei desse jeito assim, só para lembrar para você, mas eu vi que eles estavam lá querendo entrar, daí fiz o final para valer, eles entraram no tom, agora me disseram que o tom era exatamente esse, era porque é exatamente este. Todos nós temos que viver sintonizados em Jesus. Não perca a sintonia, não perca a sintonia, não perca a sintonia, não perca a sintonia. Eu não quero perder a sintonia de jeito nenhum. Não é apenas a sintonia dessa música, não, mas até para mim foi um sinal. Se eu me conservar nessa sintonia e viver nessa sintonia e nunca sair fora dela, graças a Deus, se por acaso sair, voltar rapidinho, quando eu me encontrar com Jesus, eu estarei no tom.
eu estarei na sintonia. Eu vou ver que Jesus vai cantar exatamente nesse tom como nós cantamos. Agora o Espírito Santo sobre todos nós que aqui estamos, Senhor, e derrama o Espírito Santo também sobre os nossos. Sim, Senhor, todos nós temos que nascer direito, viver direito, caminhar direito, Senhor, e morrer direito. Nenhum de nós, Senhor, pode entortar na vida, e se entortar, Senhor, precisa rapidamente se endireitar, Senhor. Todos nós temos que caminhar direito, Senhor, para sermos colhidos direitos por Ti, Senhor. Todos nós precisamos. Derrama o Teu Espírito Santo, Senhor. Dá-nos a graça de sermos colhidos, Senhor, na Tua graça, e que todos os nossos, Senhor, sejam colhidos, Senhor, na hora da graça, Senhor, que nenhum deles se perca, Senhor, que nenhum deles, chegando a hora de ser colhido, Senhor, esteja despreparado. Pelo contrário, derrama o Teu Espírito Santo, põe juízo na nossa cabeça, Senhor, tira a nossa teimosia, nosso Senhor e nosso Deus, e dá-nos a graça, Senhor. Sim, vai cantando, vai orando, vai pedindo, sim, dá-nos a graça, Senhor, a grande graça, nosso Senhor e nosso Deus, de viver na Tua sintonia, com sempre, Senhor, na Sua sintonia, para que vivendo na Tua sintonia, no tom, Senhor, sejamos colhidos em sintonia, sejamos colhidos no tom, Senhor, e aí Tu possas dizer: eu ressuscitarei no dia final, e nos estarás ressuscitando, Senhor. Que assim seja. Derrama sobre mim, Senhor, derrama sobre os meus, derrama sobre nós, Senhor, derrama sobre todos os nossos, Senhor. Derrama o Espírito Santo, enche-nos, Senhor, com o Espírito Santo. Somos Teus, precisamos de Ti, Senhor, e precisamos alcançar a salvação. Nenhum de nós pode se perder. É uma messe de almas, Senhor, onde nenhuma alma pode se perder. Ninguém, Senhor, deixa para dar até assim, nenhuma pessoa, ninguém, Senhor, pode se perder, porque essa é a Tua vontade. Tu vieste do céu, Tu desceste do céu para fazer não a Tua vontade, mas a vontade do Pai, e a vontade do Pai é que não percas nenhum daquele que Ele vos deu. Assim seja, Senhor. Aplauda o Senhor, porque isso é verdade. Sim, bendito seja, Senhor, louvado seja nosso Senhor. Ressuscitarei, eu ressuscitarei. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.